Bom dia, criançada. Vamos lá para mais uma videoaula. Nossa aula de hoje será com o livro de ciência, certo? E o livro de ética e cidadania. Vamos começar com o livro de ciências. Terminar o assunto sobre a utilização da água, né? Sabemos que a água não conseguimos viver sem ela, né? E ela tem várias utilidades. Ela serve para nossas casas, né? Para fazer comida, para nós tomar banho, beber, né? Serve para olhar as lavouras, para as indústrias, para as energias, né? E para o nosso lazer. E entre outras coisas, né? Também sabemos que a maior parte do planeta é coberto de água salgada, né? Que tem nos oceanos. E a menor parte é água doce. Por isso, temos que preservá-la, né? Economizá-la. E também, nosso corpo precisa muito de água. A maior parte do nosso corpo é coberto de água. Sabemos que consumimos ela, né? E depois perdemos água através da transpiração, né? Através do xixi, né? Do cocô, certo? Então, a atividade de hoje é na página 28, que terminamos sobre esse assunto, certo? Diz assim: desenhe situações em que você sente vontade de beber água. Então, no nosso dia a dia, a gente fazemos atividades, né? Várias outras coisas que sentimos vontade de beber água. Quais são essas situações que você sente vontade de beber água? Aí você vai desenhar cada quadrinho desse, certo? Se é andando de bicicleta, se é correndo, se é andando a pé, se é conversando. Então, você vai desenhar a opção sua. No número 9, complete a cruzadinha. Então, diz assim a letra A. Água sem sabor. A água sem sabor, ela é o quê? Insípida ou inodora? A letra B, perdemos líquido através de quê? A letra C, água dos oceanos. É o que? Salgada, doce. A letra D, água sem cheiro. Ela é o que? Inodora ou insípida? Então, você vai completar a cruzadinha, tá certo? Vamos lá para a página 29. É falando sobre as mudanças dos estados físico e gasoso. A tia vai postar aí um vídeo agora, que vocês assistam esse vídeo para depois nós retornar, certo? Crianças, hoje será uma aula bem prática. Quero fazer uma experiência bem bacana sobre os estados físicos da água. Os estados físicos da água se dividem em líquido, sólido e gasoso. A água no estado líquido não possui forma própria. Outra curiosidade é que a quantidade de água não muda quando transferida de um local para outro. No caso do estado sólido, eu coloquei água líquida nessas forminhas de gelo no congelador. Elas congelaram e se tornaram sólidas. Elas são caracterizadas por possuir uma forma definida, como esses cubos de gelo. É importante saber que a água pura congela a temperatura de 0 graus, quando a pressão atmosférica é normal, ou seja, encontrada a nível do mar. Se pudéssemos enxergar as pequeniníssimas gotículas que compõem a água, notaríamos que estão bem juntas umas das outras. E nesse caso, faça uma pequena experiência. Veja que se colocarmos gelo na água, ela pode se congelar. Porém, se adicionarmos sal, ela não se congela. Veja, essa água salgada não está congelando. Se colocarmos um becker com água pura, ela se congela. É por isso que o mar não se congela, nem no Polo Norte. Imagine só com tanta quantidade de água salgada que temos no planeta. E por último, o estado gasoso. Vejam, eu vou colocar essa água para ferver e observem o quanto de fumacinha está saindo. Ela chama-se vapor. Porém, o vapor
não é a única forma de termos água nesse estado. Na verdade, o vapor de água é diferente de água no estado gasoso. No estado gasoso, as partículas ficam muito afastadas umas das outras e não formam pequenas gotas como no vapor. A água no estado gasoso, bem como no vapor d'água, ocupa espaço e se adapta aos recipientes em que se encontra. A diferença está no fato de que, se não tamparmos o recipiente que contém água nesse estado físico, a água escapará para a atmosfera e ocupará um maior espaço. Então, além de não ter forma definida, o estado gasoso pode ocupar espaços ou volumes diferentes. É verdade, se minha mãe está cozinhando arroz, por exemplo, se ela coloca a tampa, quando a gente levanta a tampa dá para ver até as águas que ficaram, né, do vapor. Enfim, esses são os estados físicos da água. E aí, assistiram o vídeo? O vídeo é falando sobre estado físico da água. São eles sólido, líquido e gasoso. Então, vocês assistiram o vídeo, dê uma lidazinha na página 29 e 30 para podermos responder a página 31. Diz assim: marque com atenção a alternativa que completa as frases. Número 1. Neve é a água no estado sólido, líquido ou gasoso. Número 2. A água no estado líquido é encontrada nas geleiras, nas cachoeiras ou no ar. Número 3. A água dos rios está no estado gasoso, sólido ou líquido. Número 4. Vapor é a água no estado gasoso, líquido ou sólido. Número 5. A água que sai da torneira está no estado gasoso, sólido ou líquido. Então, vocês irão ler a resposta, ou a pergunta, e marcar a resposta correta. No número 2, diz assim: observe as cenas e marque os estados físicos da água. Se é sólido, se é líquido ou é gasoso. Então, a primeira está aí, um cubinho com um monte de gelo. Ela está no qual estado? No líquido ou no sólido? Aqui a segunda, a torneira, ligada, enchendo uma jarra de água. Então, ela está no sólido ou no líquido? A última é uma panela, uma jarra no fogo soltando vapor. Ela está no quê? No líquido ou no gasoso? Então, vai marcar a alternativa também correta. A atividade de ciência é somente essas duas pastas, certo? A 28 e 31. Depois que vocês terminarem, vocês peguem o livro, certo? De vocês de Ética e Cidadania e abra lá na página 18, onde vai falar sobre o respeito. A tia também vai postar aí agora um vídeo, assista esse vídeo e depois nós retornaremos para a explicação da atividade, certo? Assistam aí o vídeo. Tá na página 18 do seu livrinho, tá? E aí você pode acompanhar comigo. E aí eu vou falar sobre como é que chama? Essa parte da ética, né, humana, que é o respeito, né? É um princípio ético aí, que deve nos acompanhar, que a gente deve ter ele sempre. E onde a gente pode aplicar esse respeito, com quem a gente pode usar, em que momentos, de que forma a gente pode usar esse termozinho, essa palavra respeito, né? Bom, o livro traz aqui, só contextualizando com o que vocês estão vendo e vão ler, né? Resumindo aqui, pessoal, o livro traz até uma coisa legal, pontua uma coisa legal, que o respeito, ele era confundido com medo, né? Muito tempo atrás. E realmente, assim, a cultura mais antiga das pessoas, né, dos nossos pais, nossos avós, era essa. A questão de respeitar os mais velhos era imposto mais como um medo e não como um respeito. E aí, graças, né, às pessoas que foram estudando, foram se formando cada vez mais,
Os estudiosos também trouxeram muitas coisas boas para a gente. E hoje a gente define esse respeito como sendo, né, deixa eu até, assim, uma compreensão da existência do outro, de saber limitar, saber usar as palavras no momento certo, as ações, né? Saber usar as ações no tempo certo com as pessoas certas. Então, o respeito é isso. Antigamente a gente tinha mais essa forma de castigo ou de carão, né, dos nossos pais, nossos avós. Então isso era imposto como um medo e não como um respeito. Hoje a gente já sabe, já tem uma coisa mais nítida na nossa cabeça o que é respeito. Inclusive quando eu pergunto para vocês, né, assim, sobre atitudes que vocês devem ter com os mais velhos, a primeira coisa que vocês me respondem logo é respeitar, né? E como é que a gente respeita esses mais velhos? Né? De que forma a gente respeita as pessoas, de que forma a gente respeita o outro. É quando a gente entende que aquilo que a gente não quer para a gente não quer para o outro, né? Então, é quando a gente se iguala, né, com a questão, assim, do que aquilo que eu quero para mim, eu quero também para o outro, e aquilo que eu não quero para vendo da idade e de muitas outras coisas, né? O respeito, gente, ele é muito mais profundo do que imaginamos. É aceitar as pessoas como elas desejam ser, é entender que a liberdade é para todos, né? E deixa eu ver. Bom, enfim, é tudo essas coisas. As nossas escolhas, né? Quando a gente escolhe ser uma coisa, a gente escolhe pra gente, a gente não escolhe para o outro, mas aquele outro deve respeitar as nossas escolhas, porque é uma forma que a gente escolheu para viver. Então, as outras pessoas têm que fazer o quê? Respeitar, né? Então a gente conversa muito isso na sala, respeitar o coleguinha da forma como ele é, do jeito que ele fala, do jeito que ele se posiciona, do jeito que ele se veste, do jeito que ele anda. A gente fala muito isso, né? Bom, o respeito é muito mais do que ouvir alguém. É escutar a pessoa com atenção, né? É entender o limite do outro, é compreender, olha só, gente, que existem as diferenças e isso não pode ser empecilho para a continuação de uma amizade. Isso aqui é muito importante, tá? Por exemplo, duas pessoas podem ser muito amigas, mesmo sendo de religiões diferentes, mesmo se vestindo diferente, mesmo tendo o cabelo diferente, tendo o corpinho diferente. Isso não impede a amizade. Por quê? Porque existe respeito ali, tá? O mais importante de tudo é compreender que é uma forma como eu falo que vai demonstrar o que eu sinto em relação às outras pessoas, às minhas atitudes e às minhas ações. E aí aquilo que é recíproco, né? Aquilo que eu dou, eu recebo. Então, se eu dou respeito, eu vou receber respeito, né? Enfim. Bom, olha só como é legal essa parte aqui que eu trouxe para vocês. 7 formas de demonstrar respeito uns aos outros. Agora que você já conheceu, né, sobre o verdadeiro poder do respeito, vamos ver algumas formas de aplicar no nosso dia a dia. Vamos lá? Primeira, ouvir o outro com atenção. Quando uma pessoa está falando, a gente deve ouvir ela com atenção. Que é isso, pessoal? Um sinal de respeito. Lembrando que a gente não basta só ficar em silêncio, mas também tentar compreender aquilo que está sendo dito, tá? Bom, que é o caso da professora quando está explicando, né? Bem lembrado aqui, viu? 2, reforçar atitudes positivas. Por exemplo, o ser humano ele tem a tendência de dar maior destaque para as coisas ruins do que para as coisas boas, mesmo se vestindo diferente, mesmo tendo o cabelo diferente, tendo o corpinho diferente. Isso não impede a amizade. Por quê? Porque existe respeito ali, tá? O mais importante de tudo é compreender que é uma forma como eu falo que vai demonstrar o que eu sinto em relação às outras pessoas, às minhas atitudes e às minhas ações. E aí aquilo que é recíproco, né? Aquilo que eu dou, eu recebo. Então, se eu dou respeito, eu vou receber respeito, né? Enfim. Bom, olha só como é legal essa parte aqui que eu trouxe para vocês. 7 formas de demonstrar respeito uns aos outros.
Agora que você já conheceu, né, sobre o verdadeiro poder do respeito, vamos ver algumas formas de aplicar no nosso dia a dia. Vamos lá? Primeira, ouvir o outro com atenção. Quando uma pessoa está falando, a gente deve ouvir ela com atenção. Que é isso, pessoal? Um sinal de respeito. Lembrando que a gente não basta só ficar em silêncio, mas também tentar compreender aquilo que está sendo dito, tá? Bom, que é o caso da professora quando está explicando, né? Bem lembrado aqui, viu? 2, reforçar atitudes positivas. Por exemplo, o ser humano ele tem a tendência de dar maior destaque para as coisas ruins do que para as coisas boas, né? Então, assim, é tão bom quando alguém fala ou faz alguma coisa legal para a gente, que é importante a gente reforçar aquilo. Por exemplo, vocês mesmos, na sala de aula, vocês gostam muito de me ajudar a apagar o quadro, né? Pergunta quando vão né? Vocês diariamente, vocês assim, usam isso, essas atitudes legais, sabe? Muito legal mesmo, que eu gosto muito. Quando vai tomar água, pergunta se eu quero água. Então, assim, essas atitudes positivas, gente, é muito bom. Assistir o vídeo sobre o respeito. Então, presta atenção no vídeo, depois dá uma lidazinha aqui na página 18 e 19, certo? Para irmos para a página 20, que é a atividade, e 21, ok? Sabemos que temos que ter respeito com o próximo, seja ela da cor branca, preta, né? Temos que ter respeito os mais velhos, né? Na nossa sociedade, um com os outros. Então, no número 1, procure no dicionário a definição de respeito e transcreva para as linhas abaixo. Então, vocês vão procurar um dicionário, procurar lá a palavrinha respeito, o que é que está dizendo e escrever aqui nessa linha, certo? No número 2, pinte as atitudes que, na sua opinião, estão indicadas a respeito. Observe bem que todas as atitudes positivas, mas pinte exclusivamente as que estiverem relacionadas ao tema que estamos estudando. Então, vocês vão observar que aqui são imagens de atitudes positivas, só que vocês têm que entender que solidariedade e bondade são a mesma coisa, certo? Só que são diferentes de respeito. Aí vocês vão procurar as que estão relacionadas ao estudo, que é respeito, e vai pintar, certo? No número 3, que é na página 21, observe a cena e depois, ao lado, reescreva as palavras dos balões, dando a ideia de respeito. Então, vamos observar o que estão aqui e ao lado você vai dar ideia de palavras, dando ideia de respeito. Aí está dizendo, por favor, pode me atender? Ah, sim, eu sei. Vamos? Sim. A que horas? Tá. Olha, vou atender aqui, mas você viu a cara dela? Por favor, pode me atender? Então, aqui tem um balão, né? Em branco, que vocês vão dar uma palavrinha dando ideia de respeito. O que ela deve falar, a mulher que está com o telefone, certo? Para que o outro espere. Então, é resposta pessoal também. No número 4, atitude é tudo. Mostra quem de fato é você. Então, se você tem uma atitude, seja ela boa ou ruim, ela vai mostrar o que você é, certo? Observe e reflita. Então, você vai observar essas imagens aqui e vai refletir. Aí embaixo tem dizendo assim, crianças respeitadas serão adultos respeitosos. E a recíproca é verdadeira. Crianças respeitosas serão adultos respeitados. Então, se eu sou
se eu sou uma criança respeitada, se eu respeito o outro, quando eu ser adulto, eu vou ser respeitada, certo? Então, vocês, crianças, sejam crianças respeitadas, certo? Que respeitem o outro, os mais velhos, certo? Obedeçam, certo? Mamãe, papai, os mais velhos, os vizinhos, certo? Que quando você ser adulto, vocês serão respeitados, certo? Então, a atividade de hoje é somente essa, certo? Então, desejo a vocês um bom estudo. Qualquer dúvida, ligue para a tia, que a tia está na escola, certo? Não fique com a dúvida para vocês. Compartilhe com a mamãe, com o papai, com o adulto. Se não conseguir, procura nas páginas do assunto e também pode ligar para a tia, certo? Então, desejo a vocês um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau!